Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre criação de filhos. O texto base é o Salmo 127, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Eu sou casado há 25 anos. Tenho 2 filhos, uma filha de 21 anos e um filho de 14 anos. Mas quero dizer para vocês que não é fácil criar filhos, mas também não é impossível. No dia eu descobri esses 3 princípios da palavra de Deus, a minha visão sobre criação de filhos mudou radicalmente. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, o primeiro ponto nosso, no versículo 3 aqui, quando fala assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Em primeiro lugar, gostaria que você entendesse isso sobre criação de filhos. Os pais são espelhos para os filhos. Os filhos são continuidade dos pais. Quando diz aí que eles são herança do Senhor, são os filhos. Versículo 3. Que nós temos que entender que os filhos enxergam o mundo através dos olhos dos pais. Aquilo que os pais são, provavelmente, há uma grande possibilidade que os filhos caminharão naquele mesmo caminho. O apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, ele fala assim, sede meus imitadores como filhos amados. Ou seja, os filhos imitam os caminhos dos pais. Na ética, na piedade, na honestidade. Eu quero dizer, se os pais são éticos, há uma grande probabilidade que os filhos seguirão pelo caminho da ética. Se os pais têm uma vida de piedade perceptível, os filhos também terão. Se os pais gostam de orar, se os pais gostam de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, os filhos são a continuidade dos pais. Os filhos são reflexo dos pais. Os filhos enxergam a vida através dos olhos dos pais. Ou seja, muitas vezes os comportamentos dos filhos têm origem lá no comportamento de seus pais. Entende? Então, a gente precisa perceber isso para corrigir os rumos adequadamente, para que tenhamos filhos saudáveis. Os pais não são perfeitos, mas nós podemos ajudar os filhos a serem melhores, ok? Se nós entendermos isso. Por exemplo, tem um exemplo muito bom na palavra de Deus sobre Abraão e Isaque. Certa feita, Abraão, em uma terra estrangeira, disse que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Isaque cresceu e repetiu a mesma coisa quando estava numa terra estrangeira. Quando foi confrontado, uma percepção de perigo, ele falou que a sua esposa não era sua esposa, mas era sua irmã. Percebe? Os filhos repetem aquilo que os pais fazem. Davi tinha várias mulheres e Salomão multiplicou mulheres, esposas, concubinas. Então, o primeiro ponto para a gente entender e ter um relacionamento melhor com os filhos é esse. Os filhos são reflexos dos pais. Os filhos são continuidade dos pais. Os pais são espelhos para os filhos. Os filhos enxergam o mundo através dos olhos dos pais. O segundo ponto está aí no versículo 4, diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Criar filhos é uma missão. Este é o nosso segundo ponto. Aqui diz que eles são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro pegava a flecha, colocava no arco e mirava para um alvo. Assim devem ser
a criação de nossos filhos. Os nossos filhos não devem ser deixados ao acaso. Nós temos que influenciá-los de todas as maneiras possíveis e positivas na vida espiritual, na vida estudantil, na vida profissional. Nós temos uma missão de criar os filhos e esperar que eles sejam melhores do que nós somos. Pegar a nossa experiência e tentar passar essa orientação para os nossos filhos. Criar filhos é uma missão, onde você tem um alvo e você mira, capricha e aponta e solta. No Salmo 78, o versículo 5 é bastante claro esse ponto, fala assim, olha, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Percebe? Criar filhos é uma missão. Nós temos que discipular os nossos filhos, treinar os nossos filhos para que eles aprendam uma vida de ética, piedade, honestidade, vivam essa vida e passem para seus filhos. Tem um exemplo muito bom do islamismo. Os muçulmanos são muito bons nessa área. Eles treinam os seus filhos para serem discípulos e reproduzirem a sua religião, para os próximos filhos, para as próximas gerações, e isso eles fazem muito bem. Nós precisamos aprender isso que está na palavra de Deus. Ter uma vida de ética, piedade, honestidade, dar exemplo para nossos filhos, treiná-los para que eles possam reproduzir para seus filhos. E o último ponto está no versículo 5, diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ser pais, é um privilégio, não um peso. Fala que sim, e feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Criar filhos é uma bênção, criar filhos é um privilégio, não é um peso. Infelizmente, às vezes pode se tornar um peso. Quando não há dedicação, quando acontece a negligência, os filhos podem tornar-se um peso. Tem muitos pais que acham que os filhos são concorrentes com o lazer, com a vida profissional. Tem mulheres que acham que filhos vão atrapalhar a estética corporal. Não deve ser assim. Não pode ser assim. Ser pais é um privilégio, é uma honra, é uma graça de Deus para nós. Quando a negligência entra, nós cobramos os seus frutos, recebemos os seus frutos, Por exemplo, Samuel foi um grande homem de Deus, mas não governou a sua casa. E no final da vida teve tristeza com os filhos. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas terceirizou a criação de seus filhos. E no final da sua vida teve muitos dissabores. O que eu quero que você entenda? Criar filhos é um privilégio. Se torna um peso quando não há dedicação, quando há negligência e quando há terceirização. Então esses são os 3 pontos que eu gostaria que você guardasse. Os pais são espelhos na criação dos filhos. Criar filhos é uma missão, onde eles são as flechas e nós precisamos ter alvos específicos e claros. Criar filhos é um privilégio, mas pode tornar-se um peso
quando há negligência, quando há terceirização, quando não há dedicação. Para concluir, eu queria que você guardasse isso. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso referencial. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você tiver dificuldades na criação de filhos, Deus está pronto para te iluminar, para te orientar. Que a graça de Deus te capacite nessa maravilhosa tarefa de ser pai e de ser mãe.